Meus queridos irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Tempo Santo Pascal. A igreja se rejubila, a igreja vive essa feliz expectativa da ressurreição de nosso Senhor. A ressurreição de Cristo é para nós o estrado, o alicerce, é para nós de verdade as bases da nossa fé. Porque Ele ressuscitou, é que nós estamos aqui. Porque Ele ressuscitou, é que nós não estamos na mansão dos mortos. Porque Ele ressuscitou, é que Ele fez com que o homem voltasse à plena comunhão com Deus. Porque Ele ressuscitou, o diabo não tem poder sobre nós. Porque Ele ressuscitou, nós vencemos o pecado. E porque Ele ressuscitou, a morte não tem poder sobre nós. Porque ela foi o último inimigo a ser vencido. Só que vejam bem, meus queridos irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na alegria redundante de felicidade, a igreja olha vigorosa aos céus e contempla o Senhor, o bom Deus ressuscitado, glorioso. Só que aqui é interessante a gente compreender e fixar na nossa cabeça de católico de que a ressurreição é um fato histórico. Não é simplesmente teologia, mas Ele verdadeiramente ressuscitou. Não é como um teólogo, um sacerdote muito famoso no Brasil, que deu uma declaração uma vez errada, dizendo: o que importa é que Cristo esteja vivo no meu coração. Heresia, está errado. Verdadeiramente Cristo ressuscitou e glorioso, ressuscitado, reina nos céus. Nós temos que ter essa capacidade de compreendermos que a ressurreição foi um fato histórico. Ele verdadeiramente ressuscitou. O primeiro, a morte não teve poder sobre ele. A ressurreição de Cristo é um grande, ou melhor, é o grande acontecimento. A ressurreição dele é real. Não foi uma ressurreição aparente. Cristo está vivo. Essa é a nossa fé. E nos conduz com sua sabedoria, com o seu Espírito Santo, rumo ao encontro com o Pai. A ressurreição de Jesus Cristo é o grande presente para a humanidade. Por quê? Porque Deus continua criando. Porque Deus não parou de criar. Se vocês pegam aqui o texto do Evangelho de Marcos, vocês vão ver que o texto santo começa assim: quando passou o sábado. O que isso quer dizer para nós? Na cabeça de quem não conhece um pouco de teologia, pode pensar que aqui está falando simplesmente de um dia semanal. Mas quem compreende a teologia, quem tem um pouquinho de sabedoria, sabe que quando os evangelistas todos falam, quando passou o sábado, eles estão querendo dizer que quando tudo foi recriado, ou seja, não é o sábado que tem mais valor para nós, mas agora é o domingo, comumente chamado de oitavo dia. Por quê? Porque depois que Deus tudo fez, Ele repousou em um dia, o sábado. O homem pecou, se afastou dele.
E ele teve que tudo recriar, e tudo recriou no domingo, o oitavo dia, o primeiro da semana comumente falada por nós. Então, o oitavo dia é o oitavo dia da escatologia, é o dia em que Cristo recria tudo. Vocês vão ver a partir de hoje que todas as vezes em que ele apareceu ressuscitado, apareceu em um domingo, sempre em um domingo. Quando os discípulos o contemplaram, quando os apóstolos o contemplaram, quando aquela numerosa multidão de homens e mulheres contemplaram, viram o Senhor que se apresentou, que apareceu em um domingo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o sábado não deve mais ser observado pelos cristãos. Por quê? Porque agora o dia de Deus é o domingo, porque o sábado passou, o sábado agora pertence à antiga lei, o domingo pertence à nova lei. Agora o domingo, que é o dies Domini, o domingo que é o dies Ecclesiae, o domingo que é o dia do Senhor, o domingo que é o dia dos dias, ou seja, é o dia mais importante da semana. Por quê? Porque é o dia que Cristo ressuscitou, tudo recriou, venceu a morte, nos devolveu a eternidade. Agora vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, crer na ressurreição não é crer em uma ideia, é crer em algo que verdadeiramente aconteceu. Eu lembro que quando tive a graça no ano de 2009 de ir em Jerusalém, na Terra Santa, estava numa expectativa tão grande, e quando chegamos ali no Santo Sepulcro, nós encontramos o túmulo vazio e uma bandeirinha branca lá, até hoje está. Ele vive. Se não me engano é isso que está escrito. Por quê? Porque o corpo dele não estava ali mais, não está ali mais. E se o corpo dele ali estivesse, em vão era a nossa fé. Mas porque o corpo dele não está ali, é que ele provou para nós que é Deus, que a sua ressurreição não foi aparente, mas foi real, e aqui é a nossa fé. Só que vejam bem, é importante vocês compreenderem uma coisa, pelo amor de Deus. Católico crê na ressurreição. Não pode católico acreditar em reencarnação. Reencarnação é incompatível com a ressurreição, porque só se vive neste mundo uma única vez. E deste mundo o homem parte e ressuscita e se apresenta diante de Deus. Essa é a nossa fé. Nós não podemos crer de modo algum em reencarnação. Isso não é cristão, isso é espírita. Isso não é fé católica, nunca foi, nunca será, não faz parte do patrimônio da nossa fé. Então vejam que aqui Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago, ou seja, a irmã de Maria, mãe de Jesus, e Salomé vão lá ungir o corpo de Jesus. E quando chega lá, encontram aquele túmulo vazio. Por que vazio? Porque ele ressuscitou. E agora, ele não vai mais estar preso ao tempo e ao espaço, mas agora vai se fazer presente espiritualmente em todo o cosmos, porque é Deus, porque voltou à sua condição primitiva, original, Deus que está presente em todo lugar. E aqui
está a nossa fé. Nós teremos 50 dias para a gente estudar e meditar em todas as nuances, em todas as facetas, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ora, na noite de hoje, tendo em vista que a celebração é demasiadamente longa, vamos parar por aqui. Mas guardem na cabeça de vocês, a ressurreição é real. A ressurreição foi um fato histórico. É incompatível se crer na ressurreição e se acreditar na reencarnação. Não pode acontecer isso de modo algum. Nós somos cristãos. E Cristo está vivo não é porque eu creio. Ele está vivo porque verdadeiramente Ele ressuscitou. Se eu creio, Ele está vivo. Se eu não creio, Ele está vivo. É como aquela coisa estranha que muitas vezes as pessoas colocam assim no santinho do falecido. Escreve lá assim: fulano não morreu, está vivo nos nossos corações. Conversa para boi dormir, morreu sim, mas vai ressuscitar em Deus, vai ressuscitar em Deus. Não somos nós, porque temos saudade que fazemos alguém viver. Não, é Cristo, é porque Ele ressuscitou, que todos ressuscitarão, e essa é a nossa fé. Creia você, creio eu, que os nossos parentes, que nós tanto amamos, os nossos amigos, se foram dignos da ressurreição, ressuscitaram e estão em Deus, estão olhando para nós, estão intercedendo por nós. Essa é a nossa fé, estão lá ao lado de Deus. E nós temos que crer nessa realidade, porque crendo nessa realidade nos convertemos e haveremos de um dia também alcançarmos a ressurreição em Deus. Que todos vocês tenham uma santa e uma feliz Páscoa, uma Páscoa feliz, uma Páscoa realizada em Deus. Que essa Páscoa seja de verdade para nós uma mudança de vida, antes dela e depois dela, sendo cristão mais consciente, mais amoroso, mais respeitoso e, acima de tudo, mais de Deus, para ser no mundo sinal, para ser no mundo luz, em um mundo que não aceita e que não crê de modo nenhum que Ele ressuscitou e que está vivo e que glorioso reina sobre todos nós.